Bem-vindos ao Coffee Break com Portugal CIO, que hoje traz uma conversa a três. Eu convidei para estar comigo o Jorge Paiva da Aerotux e o Paulo Rodrigues da Vivale para conversarmos sobre a atualidade e sobre o impacto que a inflação vai ter nas empresas e, nomeadamente, neste chavão imenso em que se vai operando aqui e ali, que é a transformação digital da sociedade. As empresas estão hoje colocadas perante a evolução tecnológica, para terem de se modernizar, para transformar os seus processos e para transformar as suas empresas, para poder dar mais liberdade aos seus funcionários, porque existe a questão do trabalho híbrido. No meio de todo este já turbilhão de desenvolvimento tecnológico, temos uma crise que leva ao crescimento da inflação e que vai afetar seguramente as empresas. Eu convidei estes dois executivos porque trabalham no terreno com as empresas, porque vendem soluções e sentem no dia a dia a dificuldade dos seus clientes e têm como missão isso mesmo, ajudá-los a ultrapassar esta crise. Meus senhores, muito obrigado por terem acedido ao convite para conversarmos sobre isso. Eu começaria pelo Jorge. Muito bom dia. Bom dia. Como é que tem sentido, antes de mais nada, os seus clientes e quais são as principais preocupações nesta escalada de modernidade? Muito bem. Esta dificuldade criada pela inflação vem se juntar a outras dificuldades que já se vinham sentindo. Portanto, é uma adição de um problema. Neste momento, o que eu vejo é que as empresas estão a adiar os seus investimentos ou procuram alternativas para, de facto, poder avançar. Há aqui um conjunto de apoios às empresas que podem surgir, mas isso ainda é indefinido. E se já existia dificuldades, por exemplo, no caso da compra dos equipamentos, na sua disponibilidade, devido a todos os problemas no fabrico dos equipamentos e aos atrasos que estavam a acontecer, e, portanto, a procura era muito superior à oferta, com prazos de entrega muito dilatados e altamente incertos, o que criava aqui uma série de problemas, até na relação com o próprio parceiro, porque dava-se informações que muitas vezes não se confirmavam. Há agora a questão da inflação, que já se sente há algum tempo, mas diria que mais do que nunca se está a sentir, com propostas que se apresentam em que se tem que ter cuidado com o prazo de validade, porque, digamos, quer para quem compra, quer para quem vende, sente essa dificuldade e tem tendência a apertar esse prazo. A alteração constante dos preços geram aqui uma grande indefinição. E essa indefinição faz com que, de facto, se procure algumas alternativas para avançar. Muito bem. Paulo, acredito que tenham o mesmo sentimento, mas eu ia partir para avançar nesta questão, que é, direto ou indiretamente, isto tem um impacto enorme naquilo que é o designo até da Europa, não só de Portugal, que é a transformação digital, ou nomeadamente, e quando se fala de transformação digital, é as empresas iniciarem um processo de transformação dos seus processos internos, a chamada digitalização. Como é que vocês na Vivale estão a olhar para isto e como é que tentam ajudar os vossos clientes? Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Relativamente à questão e à continuação também do que disse o Jorge, efetivamente nós vivemos aqui um paradigma no mínimo estranho. Tivemos durante os 2 anos da pandemia, onde se incentivou bastante, numa primeira fase, uma adoção muito rápida do que era este novo modelo de negócio, o paradigma da transformação digital. Depois, em empresas de média ou grande dimensão, depois houve também a necessidade de algum reforço a nível de infraestrutura. Isto levanta aqui algumas questões, como já foram colocadas.
projetos que foram levantados, as necessidades pelos parceiros, lidar com prazos de entrega, lidar com budgets para implementação, sendo que, com os atrasos nas entregas dos equipamentos para o que é a infraestrutura e a entrada de novas variáveis em tudo o que é esta questão, inflação, indisponibilidade, subidas recorrentes de preços, onde os parceiros têm que ajustar a oferta no cliente e redimensionar, digamos, a infraestrutura em função da disponibilidade económica das empresas, levanta-nos aqui uns desafios curiosos, como mínimo. Também o que assistimos agora foi a introdução de uma escalada de uma inflação. Previa-se que teria alguma dimensão, mas não a dimensão que está a tomar, que vai fazer as empresas reequacionar os investimentos, sendo que o caminho para a transformação digital, e isto é a minha opinião de sempre, não pode parar, seja a velocidade a que seja, parar não pode, porque corremos o risco de voltarmos a ser um país que sempre esteve na vanguarda da adoção das novas tecnologias, perdermos essa característica que há muitos anos Portugal tem, e com a consequente, digamos, não diria incapacidade, mas menos capacidade de concorrer no espaço europeu das empresas portuguesas. Jorge, é da mesma opinião, ou seja, não pode parar e terá que ser feita ao ritmo que existir? Temos que encontrar soluções. É verdade que os casos não são todos iguais, mas, por exemplo, nós temos projetos em que se falta o equipamento A ou o equipamento B e que, por sua vez, para o projeto nós temos que encontrar alternativas. As alternativas passam, por exemplo, muitas vezes por usar equipamentos usados temporariamente até chegarem aos equipamentos definitivos, e tem que se ir encontrando essas soluções. Mas isto também fez com que se procurassem alternativas, por exemplo, ao próprio fornecimento dos equipamentos, indo para outro tipo de soluções que, devido a situações como o aumento da inflação, são, digamos, mais geríveis. Por exemplo, quando se faz um investimento inicial, há o esforço inicial, independentemente de até conseguir um financiamento, mas com o aumento de juros também é algo que assusta as próprias empresas, de procurarem algo que é um serviço que pode aumentar, que pode diminuir de acordo com as necessidades, que se pode cancelar o contrato mais facilmente. E, portanto, claramente há aqui um conjunto de situações, muitas delas que podem ser temporárias, mas que têm que se encontrar, e aqui parece-me que o as a service e os serviços de cloud são também uma solução para ter resposta, porque as coisas não podem parar. Os projetos têm que continuar. Paulo, numa visão que eu percebo que é, e entendo bem, isto tem que continuar, seja a que ritmo for, não pode parar, corremos um conjunto de riscos, mas se tem aqui a dificuldade do hardware, ou seja, a falta de chips, a falta de entrega gerada pela pandemia, não era só para o mercado nacional, era global, ou seja, todos os mercados sofreram o mesmo mal. Esta questão de fazer frente às dificuldades financeiras não é assim tão global. Há países que têm uma capacidade económica e se prepararam, ou o facto de estarem mais à frente do ponto de vista tecnológico, leva-os a poder ter um ritmo menor. Este ritmo mais baixo, que diz, e que eu concordo perfeitamente, que é, seja qual for o ritmo, temos que ir avançando, não nos vai prejudicar na mesma? Não sei se prejudicar será o termo, vai nos levantar determinados desafios. Nós temos bastantes casos de sucesso, felizmente, em Portugal, quanto à internacionalização. Como o Jorge mencionou e bem, a questão da infraestrutura, em alguns casos, pode passar por fazer um reaproveitamento da infraestrutura ou encontrar uma solução
em oferta de reacondicionados ou de um parque em segunda mão que não é tão obsoleto como isso. É um facto que não temos o último grito da tecnologia a nível de hardware, mas há empresas que fazem revisões do seu parque informático com espaços de tempo bastante curtos, que permite que esses equipamentos consigam suportar, pelo menos durante um período bastante aceitável, o se considerar essa possibilidade. Depois logo temos esta questão do mundo da cloud. A cloud e todo o modelo de negócio as a service vem permitir aqui também uma adequação de necessidades ao longo dos vários ciclos de vida do negócio das companhias. E eu acho que este é um ponto importante, é o ponto onde eu digo que não devemos parar e não podemos claramente parar, porque tendo esta modalidade de negócio onde nós efetivamente usamos a tecnologia ou pagamos a tecnologia à medida das nossas necessidades ou de cada empresa, onde se pode perfeitamente adequar ao largo do ano, dependendo do setor de atividade, a quantidade de recursos, o uso adequado à quantidade de recursos que cada empresa necessita. On top e para os parceiros, sim, também mencionado, devemos considerar o expertise dos parceiros em várias áreas e adotar o modelo do as a service e o modelo de serviços. Ou seja, os parceiros estão muito qualificados, Portugal, as empresas estão muito qualificadas, têm muito expertise técnico e há uma tendência em olhar para os serviços como os serviços sendo uma coisa estranha. Não o é. O que nós vamos é tentar aqui adaptar e captar este expertise do nosso parceiro de negócios, fazer esta sugestão de adequação, digamos, à sua capacidade financeira através das várias soluções as a service na cloud e contratar efetivamente os serviços aos parceiros, porque são eles o garante muitas vezes de que efetivamente quando temos alguma questão eles intervencionam e por isso é que têm recursos nos quadros deles para isso. Há uma necessidade de contratar a componente do hardware, pode ser colmatada com serviços cloud, o modelo as a service já em grande parte dos serviços, inclusive a segurança, que é uma das grandes questões que está na voga. Praticamente todos os fabricantes já adotaram também este modelo de as a service, mas temos que contar sempre com a componente dos serviços ou os SLAs do parceiro que presta o suporte tecnológico ao cliente final. Se dimensionarmos corretamente toda esta questão, eu creio que não há, como digo, que não há mesmo volta a dar, não podemos parar este mundo e deixar de pertencer aos países de topo a nível de evolução da tecnologia. Jorge e Paulo, muito obrigado por terem estado comigo nesta pequena conversa. Dizer-vos que é isto o que estes dois executivos acabaram de dizer. Há soluções, não há que baixar os braços e existem empresas como a Aerotux e como a Vivale que o podem ajudar de alguma forma a encontrar essas soluções, porque não podemos parar.